Boa noite. Ó, Marizinha entrou, todo mundo entrando, coisa boa. Me sinalizem aí se o áudio tá bom, gente. Faz favor. Ó, a Camilinha Sacomori entrou. Me dá um sinal aí, Camila. Se o áudio tá bem, tudo bem? Tá, beleza. Vamos ver se a gente acha o Gustavo aqui. O meu parceiro de Nasce, meu parceiro de live, Carolzinha, Betina, todo mundo entrando, coisa boa. Deixa eu ver se eu acho os... Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Ó, transmitir ao vivo com... Ó, deixa eu achar ele aqui, ó. Vamos achar o Gustavo. Gestação 78, não achei o Gestação 78 aqui. Hein, Camila? Ele disse que tá esperando, mas não. Ó, não abriu, ele tá me dizendo não abriu, ó. Solicitações. Vamos lá, tio Gus, vamos ver se tu entra aí comigo. Joana da Luz, Mariana Ritter, e aí? E agora? Ó, Elô Capelar entrou. Oi, Elô, obrigado por tu estar sempre aí nas nossas lives. Todo mundo aí, gente, obrigado por vocês nos acompanharem. A gente sabe que é uma hora, às vezes, complicada. Mas a gente tá muito feliz aí de ter esse nosso canalzinho aí, 7h30 da noite, já consagrado. A Gestação 78 entrou. Agora eu vou te buscar lá, Gustavo. Ó, aí. Foi. Vamos ver se ele entra. Ó, aí ele entrou, dessa Betina. Ai, ai, gurizada. Tô começando a ficar cansado das lives. E aí, tio Gus? Tudo bom? Tudo jóia? Tá reverberando um pouquinho, não sei se tu tá com outro celular aí por perto, de repente. Não. Nossa, tá... Não, agora melhorou. Agora melhorou. Tava dentro do negócio ali para fazer um apoio. Melhorou? Melhorou? Coisa boa. Melhorou, coisa bem boa. Gente, boa noite todo mundo. É uma grande satisfação. Primeiro, parabéns para todas as gestantes, que ontem era o nosso dia da gestante. A gente acredita muito, isso foi um lema meu e do Gustavo quando a gente criou o Nasce, que a gente investir na grávida talvez seja a nossa tentativa de fazer o mundo ser um pouquinho melhor, porque a grávida está carregando aquela sementinha que a gente sabe que é o futuro, que todo mundo planeja. Então, parabéns para todo mundo, parabéns por esse momento. Bah, recém entrou a notícia ali, gol do Fluminense. Vou tentar não olhar para isso. E eu vou começar a live. Lembrem que a gente botou no título lá, perguntas e respostas. Então, eu e o Gustavo, a gente gostaria de mais interação de todo mundo, muito mais simplesmente do que falar de parto, a gente gostaria de responder as dúvidas de todos relacionados a parto. Tá? Tinha 3 perguntas ou 4 já encaminhadas pela nossa expectativa e os seguidores, e eu acho que a gente pode começar respondendo elas. Mas antes, eu só queria ler uma coisinha para vocês, para sacramentar o que eu faço sempre nas minhas lives, que é ler alguma coisinha sobre o tema e em forma de poesia. E olha que bonito isso aqui que eu achei num site sobre parto. Diz assim, ó: aquela mulher, aquela gestação permeada de sonhos, visões e certezas, me colocou em posição de tanta humildade, tanta honra, reverência. O que eu teria para ajudar aquela que já era tão completa, tão inteira, tão entregue? Quando eu cheguei, fase ativa, um mergulho no corpo de uma mulher que vibrava, dançava em círculos, seu pescoço em dança suave, leve e constante. Sua voz solta, calma, vocalizando a vida, outras vidas, o universo inteiro. O bebê vinha, conhecia o caminho, ele vinha. Tão lindo e tão leve que foi. Tanta certeza eu tinha, tanta certeza ela me disse com seus olhos. O bebê nasceu um menino, trazendo cura para a história daquela família. O que reinou foi a luz das velas, o calor do quarto e o silêncio.
só quebrado pela fala celestial da mãe recepcionando o filho. O mundo é lindo, meu filho. Aqui é lindo demais. Olha que bonito, gente. Então, vamos começar a falar de parto um pouquinho, Gustavo. Tu tem na tua mente uma... O Gustavo sempre fala nos nossos cursos de gestante, ele sempre fala de parto, e ele tem uma sequência muito boa na cabeça dele para falar, que começa desde do preparo até a hora do nascimento. Não sei se tu quer começar a falar um pouquinho disso, Gustavo. Começo pela tua poesia aí. Para mim é uma honra participar contigo, né? Ter meu showman. Ter Não, meu irmão poesia do eu acabei coração. de dizer. Poesia eu acabei Não, de mas é dizer. começar pela poesia mesmo para a gente se dar conta quanto é importante esse momento do parto e quanto ele é revestido de muita expectativa, né? E antes de a gente entrar em questões técnicas, porque eu acho que até eu e tu temos, às vezes, opiniões diferentes e cada gestante vai ter o seu obstetra com algumas coisinhas diferentes, mas eu acho que o que todos os obstetras, eu, tu e nossos colegas, a gente, às vezes, tem um cuidado de chamar a atenção ao paciente é o grau de expectativa que ela tem, às vezes, que ela com um parto. E isso não é errado. Essa expectativa é inerente ao momento, é o momento mais importante da nossa vida. Tu já teve filho, eu já tive. Mas a gente tem que cuidar que essa expectativa ela não seja tão elevada, porque quando a tua expectativa ela é muito elevada, qualquer coisinha que saia não como tu esperou, talvez se transforme em insatisfação. Então, duas mensagens muito importantes que eu acho que as gestantes deveriam ter em mente, assim, adequem a expectativa com a realidade. Quem é que te ajuda a fazer isso? É a equipe que está te cuidando. E não é só o obstetra, é todo mundo. E quando eu falo a expectativa eu gostaria de ter um parto normal, sem epísio, sem dor, que o nenê viesse na hora que o sol estivesse se pondo, que ele já viesse para o meu colo e começasse a mamar e dormisse todas as noites. Claro que eu estou romantizando um pouquinho, mas de fato isso é porque, às vezes, por uma meia, daqui a pouco tu fazia uma episiotomia, ou não ter um parto, acabar numa cesárea, ou o nenê não mamar tão bem quanto tu gostaria, transforma aquele momento que ele é bom, mas no momento que é ruim, porque a pessoa acaba focando naquilo que não deu certo. Então, acho que esse cuidado, ele é essencial antes de a gente entrar na questão, vai ser parto, vai ser cesárea, vai mamar, não vai mamar. Porque o nosso goal, a nossa meta aqui é terminar no final uma mãe saudável com um nenê saudável no colo, independente da forma. E daí já entrando na palavra que eu tenho cuidado de falar, que é a humanização do parto. Desvincular a humanização do parto da via de parto, seja ele vaginal ou seja ele cesáreo. O parto tem que ser humano. Como ele vai ser, daí é só Deus sabe, nem nós sabemos, né, Dinho? Às vezes a primeira coisa que as pacientes chegam para nós, doutor, tu sabe se vai ser parto ou se cesárea? Eu não sei. E daí a paciente está em trabalho de parto, está com 5 centímetros. Tá, doutor, agora dá para dizer que vai ser parto. Eu não sei. Então, se nem nós sabemos, é relaxar e aproveitar o momento. Então, essa é a primeira coisa. Vamos começar respeitando, então, ordens de pergunta. Uma paciente, um seguidor, ele perguntou bastante sobre episiotomia. Vamos falar um pouquinho sobre epísio. Ela questionou se todo parto precisa, se não precisa, se ela pode escolher em te pedir se ela quer ou não quer. Episiotomia, eu já vou falar de novo das frases às vezes que me incomodam. Foi vinculada bem pouco tempo atrás como violência obstétrica. Isso me incomoda demais. Porque eu imagino que o obstetra que inventou a episiotomia 200, 150 anos atrás, ele deve remexer no túmulo quando ele, com certeza, fez aquele ato para tentar ajudar uma mãe que estava com um parto muito difícil. Claro que depois disso, nós estudamos, nós nos formamos em 2002, a gente se formou e era ensinado a fazer episiotomia, que é o corte na vagina para ampliar o canal vaginal para o neném. A gente conheceu, o primeiro contato que a gente teve com a obstetrícia era no ano passado, que isso era para diminuir o dano vaginal, digamos assim. E depois a gente viu que isso era uma distorção, na verdade. A gente não tinha uma comprovação científica e a gente começou a bater em retirada e dizer, olha, realmente não precisamos fazer episiotomia em todo mundo. Mas dizer que isso é uma violência obstétrica, eu acho uma maldade com os obstetras que faziam pensando que estavam fazendo bem. E se a gente for ver a história da medicina, infelizmente tem várias coisas que a medicina fez achando que estava fazendo bem e não estava. Mas daí dizer que ninguém deve fazer episiotomia, a gente volta de novo a 200 anos atrás e com certeza
não é por aí. Como, Edinho, fazendo uma pergunta assim, eu pessoalmente, eu não sei qual é a tua opinião, eu digo a paciente, sim, ela pode escolher, mas eu digo para ela, se fosse tu, botaria na minha mão e deixaria eu escolher por ti, porque tem mais chance de eu acertar do que tu. Mas como a gente não tem uma certeza de que se a episiotomia faz bem ou faz mal, a gente sabe que deve ser feita em alguns casos e a verdade é que a gente não sabe dizer exatamente em quem ela faz bem. E por ter essa incógnita, eu deixo, olha, se tu quer escolher, até pode. Mas eu acho temerário. A minha opinião para vocês, gestantes, é com certeza confie no médico que está com vocês e com certeza ele não vai fazer uma violência obstétrica em vocês. Não existe coisa mais linda do que fazer um parto sem episiotomia, né, Edi? Quando a Sim. gente faz um parto, termina um parto sem episiotomia, isso é uma coisa linda a gente conseguir não fazer. Só que a gente já viu também partos que a gente não fez episiotomia e a gente olhar e dizer, olha, não precisava, deveria ter feito uma episiotomia. Então, acho que essa dúvida, se fosse a gestante, eu botaria na responsabilidade do médico. Eu acho só para complementar um pouquinho essa resposta do Gustavo, a gente sempre pensa junto, eu e ele, há 20 anos. Então, isso é muito legal, isso me faz bem, isso me dá uma segurança de que muitas vezes, quando eu estou dizendo uma coisa para um paciente, eu não compartilho disso sozinho. Mas só complementando, uma vez um paciente me disse assim, Edinho, eu não quero epísio, tu tem que respeitar. Eu disse, perfeito, é exatamente isso que a gente quer. Só que uma coisa que tu tem que te dar conta, que nesse exato momento eu sou responsável também, além da tua saúde, pela saúde do teu bebê. Então isso é uma coisa que o paciente ele tem que levar na hora do parto, sabendo que eticamente eu respondo pela saúde do recém-nascido naquele momento do parto também. Então, em momentos de sofrimento, por exemplo, e aí já respondendo algumas indicações para a gente ter que abrir uma episiotomia, em momentos de sofrimento a gente tem que acelerar muitas vezes o parto. E uma das formas de acelerar o parto, às vezes, é se colocar um fórceps, às vezes é se colocar um vácuo naquele momento para poder tirar o neném mais fácil. E, salvo raros casos, para se colocar, principalmente fórceps, vácuo nem tanto, mas é necessário a abertura da episiotomia, e aí eu estou respondendo aí eu estou respondendo pela saúde do nenê também, e não da mãe. Uma coisa que pode ajudar um pouquinho a mãe saber que a gente vai tentar ao máximo não abrir, é olhar um pouquinho os números da nossa realidade. Em 2008, eu sempre gosto de citar isso, porque isso é um dado real que nos acompanha. Em 2008, a gente levantou academicamente quantas episiotomias a gente fazia com os residentes em todos os nossos partos, quando a gente dava aula lá na PUC, eu e o Gustavo. Então, a gente tinha um índice de episiotomia exatamente de 62%. Isso era super elevado, tá? Mas isso a gente estava pegando de uma maneira geral. Estava pegando pacientes que já tinham mais de um neném, estava pegando pacientes que iam ganhar o seu primeiro, estava pegando pacientes de alto risco, pacientes de baixo risco. Mas era 62%. Isso foi em 2008. Em janeiro, 10 anos depois, em janeiro de 2018, a gente teve uma incidência nesse mesmo hospital de episiotomia que foi de 18%. Era 62, reduziu para 18. Em janeiro de 2019, um ano atrás, essa incidência reduziu para 12%. Acho sim que menos que 12%, se a gente conseguir reduzir isso, ou conseguisse reduzir isso, a gente já está oferecendo um risco enorme para as mães. Isso também vem de estatísticas. Nos centros europeus, onde a gente tem uma prática de parto normal um pouco mais vinculada a questões naturais, e a europeia ela tem um vínculo com parto muito maior do que qualquer outra paciente do mundo. Na Europa, quando eles abdicaram de fazer episiotomia, aumentou em alguns centros 10 vezes o índice de laceração do ânus e do reto. Então, a gente tem que pensar na hora do parto. Eu não quero, Edson, tenta não abrir episiotomia. Eu vou tentar não abrir. Eu abria 60% 10 anos atrás, agora eu abro 12%. Agora, se eu abrir muito abaixo disso, pode ser que tu estejas caindo na estatística, a gente tem que dizer isso para o paciente, pode ser que tu esteja caindo nessa estatística de tu ter uma lesão muito severa no teu períneo. E por menor que seja essa lesão, isso pode, no futuro, cursar com tu ficar com a tua roupa íntima sempre suja, porque às vezes sai fezes junto dos flatos. Tu pode, durante a relação sexual, ficar eliminando flatos.
E isso é uma coisa muito desgostosa. Eu não estou falando no grau maior da laceração de terceiro e quarto grau, que tu tem uma incontinência fecal completa. Então, talvez essa seja a principal questão que pode ocorrer na falta de episiotomia. A episiotomia, ela protege o períneo. E como o Gustavo disse, a gente não sabe exatamente qual paciente que se beneficia ou não. Mas em situações de urgência, além de olhar para a mãe, eu tenho que olhar para o nenê. E às vezes a episiotomia é necessária nessas condições. Quando eu falei isso para essa minha paciente, ela disse, Ed, eu não estava pensando no nenê, eu estava pensando só em mim. Realmente, se tu tiver que fazer alguma coisa correndo, mas é a única condição. Se não for por causa do nenê, eu prefiro, eventualmente, correr o risco de uma lesão maior do que a episiotomia. Ok? É uma... até por ali, nós não vamos entrar nesse questionamento agora, que envolve, às vezes, até uma questão psicológica. É mais ou menos como a mãe que tem risco de câncer de mama, não teve história familiar nenhuma e chega para um mastologista e diz, eu quero tirar minhas 2 mamas. O mastologista vai dizer, olha, tu está sendo submetido a uma cirurgia mutilante, mas se tu quiser tirar tuas mamas, nós vamos passar por uma avaliação psicológica, uma avaliação psiquiátrica antes. Ok, a gente vai fazer, porque o teu medo é muito grande de ter lesão. Então, só fazendo uma analogia rápida, não sei se foi o melhor exemplo, mas essas coisas a gente tem que pensar um pouquinho. Fala, a gente tem que cuidar um pouquinho quando a gente entra numa consulta obstétrica, quando a gente tem um filho, e o filho faz ver que a gente não consegue várias coisas. Então, esse negócio assim, eu quero um parto cesáreo, eu quero um parto normal, eu quero uma episiotomia. Às vezes esse quero não é possível, não é possível. Querer, é aquela questão da expectativa. É legal a gente traçar esse querer, mas sempre saber se não der esse querer, é por algum motivo, não é por acaso. Se tu queria um parto normal e acabou numa cesárea, e tu tá com um médico bom que tu confia, e eu digo tranquilamente para vocês, eu tenho certeza que já teve pacientes minha que durante o trabalho de parto eu indiquei cesárea, e depois de ter feito a cesárea, eu disse, não precisava ter feito a cesárea, eu poderia ter esperado mais. Então vocês têm que saber que nós, obstetras, o médico está cuidando de vocês, a gente não tem 100% da indicação das coisas que estão acontecendo. E a gente tem que primar pela segurança de vocês e pelo bebê. Às vezes vocês têm a ideia que a gente tem 100% de certeza. Não, tem que fazer epísio, não tem que fazer episiotomia. Então, não é uma coisa tão matemática assim. E a gente já podia entrar no tópico, né, de o que é melhor, parto normal ou cesárea. E eu gostaria que vocês ficassem bem claro uma coisa para vocês. O que é bom é um nenê saudável com uma mãe saudável. Fazer uma cesárea numa mulher que tem tudo para ter um parto é perigoso. E eu e a Edinho, que fazemos plantão há 20 anos, já vivenciamos situações de paciente chegar com 10 centímetros de dilatação, com o nenê quase nascendo pela vagina, e ela gritando, dizendo que ela não queria parto, e fazer uma cesárea nessa situação é extremamente perigoso. E aquela paciente também é o contrário. O que é parto, o que é parto, o que é parto, o que é parto, e quando vê, acontece um sofrimento fetal e tem que fazer uma cesárea e o neném nasce com um problema. Então, a gente tem que saber que numa primeira consulta, com 10 semanas, o melhor parto é aquele bem assistido, seja ele normal, vaginal ou cesárea. Certo? Não vão com... Tá, mas Gustavo, vou te... Mas que... Bom, se me perguntar para mim e para Edinho, quais são os 10 partos mais bonitos que a gente fez, foram 10 partos normais. Mas, infelizmente... Os 10 partos mais complicados que eu vi também foram partos normais que forçaram e não deveriam ter forçado, entendeu? E daí eu vou para o terceiro tópico, Edinho, que é o local do nascimento, que eu bato muito. Então, nós falamos de episiotomia, parto cesárea e o local do nascimento. E, infelizmente, está tendo uma debandada, não, mas uma onda de gente querendo ter parto em casa. E gente que eu conheço do nosso nível com informação. E o que eu quero dizer para essas pessoas que estão querendo ter parto em casa, que elas estão equivocadas. A informação que está sendo passada para ela é um pouquinho equivocada. Todos os a minha fala anterior já responde por quê. Como tu vai fazer um parto num local onde tu não pode fazer uma cesárea? É simples assim a resposta. Porque eu não sei que aquele parto vai virar uma cesárea em nenhum momento. E quando eu digo é cesárea, a gente transforma um parto numa cesárea em 5 minutos. Não tem essa. Ligar para o Uber, ver se a sinaleira está fechada, avisa no hospital que está chegando. Não existe isso.
Até centro da Europa, eles têm uns sistemas de centro de casa de parto a 15 minutos de hospital. O hospital sabe que está tendo parto, eles elegem tais pacientes. E mesmo assim, eles têm piores números neonatais do que as que ganham no hospital, certo? Ah, Gustavo, mas eu vou para o hospital e vão querer fazer uma cesárea em ti. Não, o hospital não faz cesárea. Quem faz cesárea é o É médico. outro tempo. É o obstetra. O hospital não faz cesárea, certo? Então, agora dentro do hospital, às vezes, tu pode ser mais invasivo. Se tu é mais invasivo, é porque tu está correndo risco de... Tá achando que ela está correndo algum risco. Então, quanto à localidade, eu gostaria que vocês estivessem bem claros, vocês 100%. Eu não sou radical, porque eu gosto que as pessoas escolham as suas opiniões. Mas se escolher ter em casa, saiba que você está correndo um risco maior do que o necessário, certo? Eu acho que é Eu não sei qual é a tua importante opinião algumas sobre coisas. isso, Ed. Não, eu quero falar um pouquinho sobre parto em casa também, até porque está tendo, envolvendo a Sociedade Gaúcha de Gineco-Obstetrícia ali, eles se colocando contra o parto domiciliar, respeitando a nossa Federação Brasileira de Gineco-Obstetra. Eu quero entrar um pouquinho nisso aí. Mas só para te dizer como é legal essa visão dos dois juntos, né, Gustavo? Não for, se eu pegar 10 partos, os mais bonitos, eu vou te dizer que talvez tenha tido umas 2 cesáreas. Porque hoje em Boa. dia a cesárea Que bom. é legal falar isso, né? Bom, Porque é verdade, é verdade. a cesárea, hoje em dia, a gente tem lá o nosso DJ, que é o nosso anestesista, que bota um sonzinho ambiente, a gente diminui a luz da sala, tira os focos. O pai, se quiser, tá ali do nosso lado para cortar o cordão. Quando o nenê está nascendo, a gente baixa a cortina para a mãe poder assistir todo o nascimento. E, Gustavo, tu vai lembrar, e eu vi que a paciente entrou aqui na nossa live agora, um nenezinho que a gente fez uma vez, era um casal que tinha uma gestação de nenês mal formados, eram gêmeos acolados, eles eram acolados pelo tórax. O desfecho do que aconteceu com os nenês não importa, mas foi uma gestação que a gente investiu bastante e que quando eles foram ao parto, e obviamente foi cesárea, porque eles eram acolados, eles não tinham como nascer pela vagina, eu me lembro muito bem, eu abri o útero e eu puxei uma cabeça e tu puxou a outra cabeça e nós tiramos 2 nenezinhos juntos, eles perfeitos, com a malformação, respeitando a malformação. Cara, aquilo foi tão bonito na vida do paciente, que realmente a via de parto para a gente falar em beleza ou não, gente, isso é um detalhe, tá? Agora, falando de parto domiciliar ou não... É que talvez eu tenha me entendido um pouco mal, Ed, que no sentido assim, é que o parto normal, por mais lindo que seja uma cesárea, a paciente está com corte na barriga, entendeu? É nesse sentido, mas daí, claro. falando da questão da humanização, eu concordo 100% Isso, contigo. isso. Parte de receber o nenê, seja de parto vaginal ou cesárea, não faz a menor diferença. Isso. Mas o parto normal, que não tem uma epise, não tem nada, o paciente levanta Claro, nesse sentido, entendeu? E nesse sentido, nós dois, a gente sai muito mais com a adrenalina e com aquela felicidade de ter isso sim. Agora, quanto ao parto em casa, o que é importante o paciente saber? Primeiro, para o nenê, pode aumentar em até entre 2 e 4 vezes a chance desse nenê morrer. Tá? E aí eu estou falando, tem um estudo americano que mostra 10 vezes mais risco de Apgar. Apgar é aquela notinha que o nenê ganha. De Apgar 0 no 5º minuto. Apgar 0 no 5º minuto, 10 vezes maior que o nascimento em casa. Tá? O que as pessoas que às vezes defendem os partos em casa, eles começam a falar, não, tem que selecionar bem o paciente, tem que ser um paciente de super baixo risco, ser uma pessoa treinada em fazer... Gente, não importa. Eu tenho um trabalho em inglês. E aí eu vou falar da Europa em si. A Holanda é onde tem o maior número de parto domiciliar do mundo. Eles têm ao redor de 16% dos partos ocorrem em ambiente fora de hospital, Holanda. Estados Unidos é 1%, Brasil é muito menos do que isso. Mas tem um estudo em inglês que mostra que isso é muito importante para se decidir na hora, não, eu quero ganhar meu neném em casa. 49% das nulíparas, daquelas que vão para o seu primeiro parto, 49% precisaram ir para o hospital ao longo do seu trabalho de parto em casa. É muito, quase 50% das pacientes. O tempo médio entre o parto, sair de casa e chegar no hospital, oscilou entre 57
e cento e poucos minutos, ou seja, quase 2 horas, gente. Então não tem. Experimentem ter um trabalho de parto em casa, às 6 da tarde, vocês morando lá no Sesc, lá no final da Protásio, e ter que pegar a Protásio cheia para chegar no Clínicas, no Fêmea, no Moinhos, na Santa Casa. Vocês vão levar 1h30, 2 horas. O que acontece é que algumas pessoas desfilam na mídia, pessoas influentes, formadores de opinião, que tiveram seus partos em casa. Não, fulaninho nasceu com a parteira e coisa. Porque a chance, aí nós estamos falando em de acontecer é muito pequena. É muito pequena. A chance de ter algum problema é pequena. Mas quando tu começa a pegar 5 milhões de pacientes que nasceram em casa, 5 milhões de pacientes no hospital, que é aí que tu começa a ver que faz muita diferença no hospital. O que a gente tem que batalhar, eu, Gustavo, vocês, enfermagem, o que for, é para que os hospitais eles tenham ambiências favoráveis para simular como se a gente estivesse em casa, para eu não ter que fazer que a paciente espere em casa até chegar no hospital com dilatação completa, porque a paciente não quer chegar no hospital antes para não ficar, eu estou no hospital, estou no ambiente fora de casa. Não, vamos criar um lugar dentro do hospital onde possa ir o marido, ficar junto, de repente até o filho fica junto, toda a família, e permita uma ambiência legal. Agora, nasceu, teve problema, em 5 minutos tu está fazendo uma cesárea. Uma coisa que eu e o Gustavo gostamos muito de dizer para os pacientes da gente, o parto normal só é bom porque tem o plano B. Se não tivesse o plano B, como acontecia em 1900, e aí nós vamos falar de uma realidade que ninguém para pensar. É uma realidade muito, muito contemporânea, gente. Quando que o antibiótico foi descoberto? Ou foi inventado? O antibiótico foi descoberto em 1940. Ou seja, 1920, foi entre a Primeira e a Segunda Guerra. Não tem 100 anos de descoberta de antibiótico, uma coisa que a gente fala e é tão corriqueira na medicina e na vida, usa antibióticos, isso, usa aquilo. Antes de existir o antibiótico, ou seja, antes de 1920, é uma coisa super contemporânea, não tem 100 anos agora, gente. As mulheres, elas iam para cesárea e elas morriam de infecção. Então, o parto... Em 1900, mais ou menos, 7% das mulheres que iam para cesárea morriam por causa da cesárea. Claro. Quase 10%. É isso aí. Então essa realidade de que olha, eu tenho que fazer o neném nascer. Então, em 1920, eles faziam os nenês que estavam sentados, que estavam pélvicos, eles faziam nascer de parto vaginal. Porque, mesmo correndo o risco de trancar a cabeça na hora de se tirar o nenê, faziam. Porque se fosse para cesárea, aquela mãe poderia correr risco de morrer. Então, nós não ia fazer isso. Então, se fazia nesses casos que eventualmente mães já tinham se submetido a uma cesariana, ou outra, daqui a pouco tu investia mais naquele parto normal. Os fórceps eram fórceps extrativos, que tu tinha que tirar o nenê que estava trancado lá de cima da pelve da mãe para evitar que ela fosse na cesárea, senão a morbidade seria muito mais. E isso, o mundo, a medicina, ela foi evoluindo. E a cesárea se tornou um procedimento seguro. A cesárea tem profilaxia de infecção, a cesárea tem profilaxia de trombose, a cesárea é um procedimento rápido. Então, existe um arsenal médico por trás da cesariana que torna ela de risco, que a gente não tem que fazer a mesma obstetrícia em 2020 que se fazia em 1900. Então, isso é uma coisa que a gente tem que pensar. E só batendo um pouquinho na questão hospitalar, eu acho que a gente, às vezes, negligenciam o quanto importante é essa ambiência do hospital. Eu e tu nos formamos em 2002, 2003 lá, e naquela época nenhum pai entrava na sala, né? E eu me lembro que quando começou a questão de entrar o pai em casa, tinha muito discussão entre nós, obstetras, não, mas o pai vai atrapalhar, o pai... A diferença com o pai, do comportamento da mãe, com a tranquilidade que o pai pode passar para a mãe é outra. E lembre-se, o que a paciente mais tem medo de um parto, se fora acontecer alguma coisa errada? É o medo dela sentir muita dor. Te coloca numa sala sozinha, sem roupa, só com uma roupa hospitalar, deitada numa cama, sem poder se mexer, sem teus familiares, sem ninguém, sentindo dor. E depois te coloca numa sala mais aconchegante, com a luz diminuída, com uma música melhor, com teu marido do teu lado, com o teu obstetra do lado. A sensibilidade da dor, ela está diretamente relacionada ao tipo de ambiente que tu tá. E com certeza, se o ambiente é hostil, tu não vai suportar aquela dor que é nota 10, tu vai dizer que é nota 100. E se o ambiente ele é acolhedor, a nota que a dor que é 10, ela vai para 5. E tu tem mais tolerância de aguentar, que infelizmente, daí eu tenho que dizer para vocês, o parto dói.
E daí eu acho que a gente pode entrar em outro tópico, Edinho, que é da analgesia Pode. também. Eu não sei se tem outra... Pode. Tem algumas perguntinhas que chegaram aqui, Gustavo. E eu acho que talvez Dependendo do antes de pai, nós falar na tem os analgesia... pais que caem. Ó, tem uma que tem pai que cai duro. Mas daí a gente brinca que a gente chuta pro lado. Quando o pai cai, a gente só empurra ele pro lado. Quando ele acordar, já tá. Eu não posso nem oferecer um anestesista para segurar o pai, porque o nosso é pequenininho. Deixa eu contar. Eu tenho uma de um pai muito engraçado. Tem um pai muito engraçado mesmo. Que ele tava e ele começou a ficar tonto. E eu sempre digo, quando tá tonto, tu deita, senão tu vai cair. Daí ele deitou no chão. Daí ele ficou deitado no chão, olhava para mim assim, eu operando. E eu disse, ó, vai nascer. Ele levantou rapidinho, foi ali, olhou e deitou de novo. Aquela ali foi genial. O Cris aqui nos mandando um abraço. Gente, obrigado, tá chegando muita coisa aqui, ó. Perguntaram assim, Gustavo, se tu tem noção, perguntaram para nós em número de parto e cesárea, número de parto, o Cris tá aí, o Cris Weber tá aí. Número de parto e cesárea que a gente faz. Número de parto e cesárea que a gente faz? É o percentual. Eu faço meio a meio. 50% cesárea, 50% de parto, mais ou menos isso. É isso aí. Vou te dizer... eu acho que é isso. 50%, às vezes até... Responder. Não, é mais ou menos isso. Sim, eu acho que é importante mais 50%. E assim, a gente tem muita paciente de alto risco, né? Vem paciente muito trigemelar, paciente com 46 anos, paciente com complexo. Então, 50% a 60%. Muito bom. Quanto mais alto risco tu atender, maior vai ser o número de cesariana. Só para vocês terem uma ideia, ambientes universitários, porque talvez tenha gente vendo a live aqui que possa isso é muito importante, em algum hospital público. Isso é importante também. Em ambientes universitários, a média de cesáreas é ao redor de 28%, 30%. Tá? Ambientes universitários, em geral, atendem um alto risco muito grande. Isso justifica tu ter mais ou menos 30% de cesárea, 70% de parto. Eu e o Gustavo, nós já mais ou menos levantamos ali entre os nossos pacientes 60-40, 50-50, 40-60, isso aí oscila um pouquinho, mas é ao redor disso. E nós, no ambiente acadêmico, a gente tem 30%, né? Mas é o mesmo médico. Mas as situações são diferentes. São diferentes. O que envolve o nascimento, infelizmente, é um pouquinho diferente. Gostaríamos nós de poder ter uma saúde pública exatamente igual à privada no nosso meio. Mas isso nem onde a saúde pública ela é exatamente igual à privada, as coisas acontecem da mesma maneira. Isso é importante falar para vocês. E uma outra coisa que é importante, às vezes, as pessoas não se darem conta, às vezes, e nosso Ministério da Saúde, até alguns convênios direcionados a esse raciocínio que é um pouquinho equivocado. Diz assim, o médico que faz mais parto, ele é melhor que o que faz mais cesárea. Cuidem com essa informação, porque às vezes depende de quem. Se um médico atende só mulheres que têm 3, 4 filhos e os 2 foram parto normal, ele tem que ter 98% de parto normal, certo? Então tem que cuidar qual é o tipo de atendimento que se faz. Então, vincular... Fala. Eu te perguntaram se cesárea programada, eletiva, bonitinha, ali depois das 39 semanas e que não seja de emergência, se tem risco. Gabi, um beijo para ti. Sempre tem risco. Tudo tem risco. A gente sempre tem que ver, os riscos são diferentes. Tá? Isso é uma coisa bem legal para a gente entender certas coisas. Primeiro, o que torna a cesárea mais perigosa do que uma cesárea agendada, a cesárea agendada ela é menos perigosa do que uma cesárea de emergência, talvez tenha sido isso que a paciente até quis perguntar. Tem menos infecção, de emergência, às vezes a gente vai tirar o nenê lá de baixo, que ele já estava encaixadinho para nascer, e isso aí tem mais risco de laceração do útero, tem mais risco de hemorragia, tem mais risco da mãe mesmo perder o útero nessa cirurgia. Deixa eu só te interromper na situação. Só para lembrar para as pacientes que os trabalhos, quando eles comparam a cesárea, eles classificam 3 tipos de cesárea, que é a cesárea eletiva, a cesárea de emergência, que é feito durante o trabalho de parto, e a crash cesárea, que é a paciente que vai para a sala de parto, faz força, tenta-se às vezes até um forceps e vai para a cesárea. Essa terceira cesárea é a que mais tem risco. É um escalonamento. Desculpa te interromper. Mas é importante assim. Não, foi muito bom. Então, o que torna a cesárea de mais risco é ela ser de repetição ou ela ser de urgência. Ela não ser agendada, tá? Então, urgência já nesses casos que o Gustavo está falando,
ou urgências mesmo, quando tu não está em sala de parto para tu ter o nenê, mas que tu está no teu, no acompanhamento normal do teu trabalho de parto e o nenenzinho entrou em sofrimento, tu tem que tirar o nenê em 5 minutos. Então, essa cesárea, ela tem um risco de morbidade grande. Morbidade de que tipo? De fazer isso que eu já falei, hemorragia, lacerações, mas tem risco de trombose, que são coisas que a gente não vê, e trombose mata. Às vezes um trombinho que gerou, porque uma cesárea é uma cirurgia pélvica. Uma cirurgia pélvica, ela tem uma manipulação das estruturas lá dentro muito grande. Essa manipulação vascular, essa manipulação dessas estruturas pode gerar pequenos trombinhos que vão parar dentro do pulmão do paciente. E às vezes, quando tu tem uma embolia pulmonar maciça, assim, corre risco de morte. O risco de morte materno, a gente não vê. Aquilo que eu gosto de dizer. Tu nunca viu nenhuma paciente, eu digo para os meus pacientes, tu nunca viu ninguém morrer de cesárea, né? Não, nunca vi. Tá, mas quantas pessoas fizeram cesárea que tu conhece? Eu conheço 50. Mas se tu pegar 1 milhão de cesáreas, vai ter gente que vai morrer por causa disso, dessas complicações. Tem risco de lesão de intestino, tem risco de lesão de bexiga, tem risco de infecção, que é maior que o parto. Então, todos esses riscos a cesariana agrega. Agrega mais se ela for de urgência e agrega mais se ela for de repetição. Então, tu ter uma cesárea te torna mais difícil de tu ter um parto na segunda gravidez. Porque as técnicas que a gente poderia ter de indução de parto, e muitas vezes aquele parto a gente deixar ir um pouquinho mais adiante, às vezes porque o neném está trancado, a gente vai operar mais repetidamente. Então, tu ter uma cesárea te dificulta um pouquinho, mas não te impede de tu ter um parto na segunda. Agora, tu ter 2 cesarianas vai levar a tu ter uma terceira. E cada cesárea que tu vai fazendo é uma cicatriz que tu está colocando lá no útero e tornando aquele músculo. O útero é um músculo. Se eu corto a fibra muscular, quando ela cicatriza, ela já cicatriza mais frágil. E aí, quando aquele útero está distendendo, ele está crescendo, ele tem um risco naquela cicatriz que estava assim de romper. Então, cada cesárea, tu agrega risco de ruptura uterina durante a gravidez, tu agrega risco de lesões durante a cirurgia, porque tudo lá dentro da barriga, quando a gente cortou, vai se aderindo. E a cesárea é muito mais difícil de tu fazer numa paciente que é o primeiro parto, é muito mais difícil de tu fazer quando já tem outras cesarianas do que quando é o primeiro parto, tá? Quando tu pega uma paciente, digamos, uma paciente tenha 45 anos, talvez esse vai ser o único parto da vida dela. Se tu comparar uma cesárea agendada, bonitinha, eletiva para essa paciente, comparado com um parto normal, esses riscos que eu falei, de hemorragia, de infecção, de trombose, eles continuam um pouquinho maior, mas é minimamente maior. Quase se equivale aos riscos do parto normal. Agora, as repetições e as urgências, e se tu comparar de uma forma global, são maiores na cesárea. Agora, tudo são riscos diferentes. Se um paciente chegar na tua frente, Gustavo, e disser assim para ti, Gustavo, eu não quero, durante o meu parto, a única coisa que eu não quero, eu topo correr qualquer tipo de risco, mas eu não quero correr o risco de ter minha vagina toda lacerada, de ter uma lesão no meu ânus, de ter uma lesão no meu intestino, de ficar com uma incontinência fecal, por exemplo. Eu não estou nem falando em incontinência urinária, porque na cesárea tu tem risco de incontinência urinária também. Não pela cesárea, mas simplesmente pelo fato da paciente já ter passado por uma gravidez. Gravidez aumenta o risco lá na velhice, lá no futuro, e aí daqui a pouco a gente vai botar um ganchinho ali para falar em fisioterapia pélvica, que é uma coisa boa para prevenção desse tipo de acometimento. Mas se a paciente chega na tua frente e diz, esse é o único risco que eu não quero correr. Esse é um risco que tu tem muito maior no teu parto. Tu tem risco maior no parto comparado à cesárea? Tem. Tu tem risco de ter lesão no ânus, tu tem risco de ter lesão no intestino, e isso é o maior risco que tem no parto. E vocês veem, provavelmente vocês escutando a gente falando, a gente diz, tem risco disso, daí todo mundo diz sim, então eu quero uma cesárea. Daí a gente começa a falar os riscos da cesárea. Então eu quero um parto normal. Eu quero que vocês fiquem bem tranquilos que esses riscos são muito baixos em todas as situações. Então, por isso que vocês têm que saber que existe, mas uma vez dito, ok, não fiquem com isso na cabeça. E por isso a confiança no médico de vocês, de ajudar a decidir a via de parto para vocês. Eu queria, tu já respondeu aqui, Edinho, uma pergunta, por que a cesárea de repetição tem risco? Eu sempre faço a analogia de que é como se a gente quebrasse um vaso e a gente vai lá e cola ele de novo. Daí tu vai lá e quebra ele de novo. E sempre onde cicatriza, o tecido ele não é tão saudável quanto o natural. E por isso a chance de ruptura. E por isso que a repetição da cesariana aumenta bastante a chance de ruptura. E se existe a possibilidade...
Se existe a possibilidade de realizar parto em paciente com pré-eclâmpsia. Sim, existe, desde que a pré-eclâmpsia esteja estabilizada, mas lembrar que vai ser uma indução de parto. Não é o parto espontâneo, a gente tem que induzir o parto, né? Edson, fala. Respondendo essa pergunta que perguntaram da pré-eclâmpsia, se contraindica o parto, não contraindica o parto, pode nascer vaginal, mas só tem que lembrar também que tem graus de pré-eclâmpsia diferentes. Às vezes uma pré-eclâmpsia é tão grave que a paciente convulsiona, e mesmo a convulsão não é uma contraindicação ao parto normal, mas eu não posso deixar essa paciente ficar 12, 24, 48 horas ali em trabalho de parto, porque tem risco de convulsionar de novo. Então, às vezes, a urgência da situação que faz tu acabar optando pela cesárea, mas não é o fato de ter a hipertensão. A Camila mandou a Sakomori, lembrando que tinha pergunta no site ali, no Instagram, a respeito de ocitocina. Se tu quer falar um pouquinho de ocitocina, Anestesia. se tinha necessidade... Quando que tem necessidade de uso de ocitocina? A ocitocina é um hormônio sintético que tenta mimetizar o hormônio natural que a gente tem para aumentar as contrações. Então, a gente só usa a ocitocina quando a gente acha que as contrações estão inadequadas. Então, é uma correção de uma discinesia de um parto, digamos assim. Ninguém põe ocitocina só por botar. Se tu tá com 3 contrações em 10 minutos e tem uma progressão adequada da dilatação, não há necessidade de a gente usar a ocitocina. E sempre tem as perguntas, as pacientes às vezes dizem, porque a ocitocina dói mais. Acho que não tem nenhum trabalho dizendo que dói mais, não tem como fazer esse trabalho, inclusive. O que acontece é que a ocitocina vai dar mais contração e mais contração vai te doer mais. Isso que a ocitocina, por isso que a ocitocina fica com a fama que ela dói. Mas, de novo, a gente só faz uma intervenção, seja uma cesárea, seja uma episiotomia, seja um fórceps, seja uma ocitocina, se existe uma indicação técnica para isso. Então, a ocitocina é usada quando existe uma diminuição, uma pouca quantidade de contrações naquele período de tempo que eu gostaria de ter. Eu gosto só de complementar que é assim, ó, a gente vive num país que eu acho, às vezes, de pessoas muito pouco politizadas, mas que acabam... A gente está grenalizado hoje em dia. Ninguém é politizado, mas todo mundo é de direita ou de esquerda. E, às vezes, essa questão política envolve ideologias diferentes. E tem muito lixo na internet, tem muito lixo na mídia, que acaba misturando um pouquinho ideologias e isso prejudicando o lado médico da coisa. Tá? Independente da ideologia que fale bem ou fale mal de ocitocina, eu só quero salientar que tem muita coisa enganosa, que às vezes até quando querem assim, ó, falar mal de uma coisa, apelidam as coisas de, tipo, a ocitocina é o hormônio do amor. Então, quem quer desdenhar o uso da ocitocina, diz, o hormônio do amor vão estar... Não, gente, vamos pensar. É um hormônio médico, que ele é usado para corrigir contrações, que da mesma forma que o Gustavo falou, tu tem que acreditar que o teu médico, ele não está te fazendo um episo desnecessário, ele não está te indicando uma cesárea sem ter necessidade, da mesma maneira vocês têm que acreditar que o médico está colocando a ocitocina na hora certa. Uma coisa que é legal e eu gosto de falar, mas precisou ocitocina. Tem outras coisas que eu possa fazer no meu parto, eventualmente antes de começar a ocitocina, porque realmente, às vezes a gente começa a ocitocina direto para corrigir as contrações, mas às vezes a gente pode tentar colocar o paciente no banho, colocar o paciente mais verticalizado, colocar o paciente numa bola de pilates, que vai estimulando a musculatura, e isso às vezes vai fazer o nenê rodar. Romper a bolsa. O próprio fato de romper a bolsa, e aí às vezes a gente está driblando o uso da ocitocina. Mas se o paciente chegar e dizer, olha, eu não quero em absoluto correr o risco de botar ocitocina no meu trabalho de parto. Ok, eu vou tentar respeitar usando outras técnicas, mas às vezes vai ser necessário, porque é uma medicação. A gente tem que respeitar essas indicações médicas. É que no momento que tu entende que teu médico ele vai ser o menos invasivo possível, e no momento que ele diz assim, eu vou usar ocitocina, eu como paciente digo, ok. A gente tem que ter muito cuidado para quando a gente começa a querer entrar na questão técnica. Exatamente. Certo? Exatamente. E daí já vamos fazer o gancho com a analgesia, porque daí a gente pulou. Perguntaram aqui se parto vaginal tem anestesia. Pode falar. A indicação da analgesia é dor. E como infelizmente 95% dos partos dói,
90% das mulheres, ou 95% vão querer, não sei se é essa porcentagem, estou chutando, mas é 9 a cada 10 vão precisar de analgesia porque dói demais. E eu tenho ideia que ele dói a mesma coisa há milhões de anos. A questão é que nós nos tornamos mais sensíveis à dor. Se vocês forem ver, nós vivemos se a temperatura que para te dormir não for 23 graus, tu não consegue dormir. Se não tiver banho quente, tu não consegue tomar. Se a tua comida não tiver quente, tu não consegue comer. Então, a dor do parto, neuronalmente, eu acho que é a mesma há milhões de anos. E a mulher se assusta mais, porque ela não está acostumada mais a sentir tanto essa dor. E a analgesia, na minha opinião, ajuda bastante o parto nesse sentido de tornar a paciente se sentir mais e mais humano o parto, inclusive. E vem a pergunta sempre se a analgesia pode diminuir as contrações. Às vezes sim, e às vezes não. Se diminuir um pouco as contrações, tem ocitocina, ou a gente só espera, porque quando a gente faz analgesia, dá 1 hora e 30, a medicação praticamente está fora. Ela já foi metabolizada e não tem mais ação. Então, tu volta, vamos... Trancou minha internet, não sei se foi a minha ou a foi tua. a minha, foi a minha, Ah, foi a tá. minha. Tá. Se a analgesia, porventura, diminuir um pouco as contrações, é só esperar um pouco que as contrações vão voltar, ou botar ocitocina. Só Mas lembra na que minha a opinião, contração a vai voltar analgesia... e vai voltar a dor também. E aí vai fazer Exatamente. anestesia de novo e daí vai parar a contração. Então, nesse caso, às vezes a ocitocina é importante. E já que o Gustavo falou de analgesia, tem várias técnicas de analgesia. Tá? Antigamente faziam analgesia com gás hilariante. Até uma paciente minha, esses dias, leu alguma coisa disso e me mandou. Edinho, me bota nessa aí, ó. Gás hilariante, eu li que é o que faziam de analgesia antigamente. A gente tá falando assim, ó, gás hilariante. Gás hilariante é tu bota e inalar, a paciente inala um gás específico de anestesia, isso dá, não dá um barato, assim, mas te tira um pouquinho do ar. Então, melhora a dor, melhora, mas não melhora tanto quanto a RAC. A gente quer que o paciente esteja plenamente consciente quando vai ganhar o seu neném para curtir a coisa boa, que é pegar o neném no colo e ficar com ele ali. Então, antigamente se fazia analgesia com esses tipos de gases, hoje em dia a gente não faz mais e a gente tem segurança nas técnicas de indução anestésica com RAC ou com peridural. As técnicas mais recomendadas hoje em dia, mais aceitas e mais feitas pelos anestesistas, é a RAC anestesia, que é um bloqueio direto ali na medula, onde tu vai injetar direto no líquido raquidiano, encéfalo raquidiano, tu vai injetar anestésico ali e ele vai bloquear uma certa sensibilidade a partir daquela altura da coluna onde tu fez a RAC para baixo. E isso vai te tirar a dor. Às vezes, aí o paciente diz, não, mas eu não quero perder a minha sensibilidade ou a motricidade. Pode perder. Isso tem que se dar conta que pode. Que nem tomar Tilenol. Às vezes eu tomo Tilenol e passa na hora dor de cabeça. Às vezes não passa e eu vou precisar de outro remédio. Depende um pouquinho da tua sensibilidade àquele fármaco, àquele anestésico. Pode receber anestesia e diminuir as contrações? Pode. A gente corrige. Pode receber anestesia e diminuir um pouquinho a motricidade? Pode. Mas na hora que tu vai para o teu parto, por já ter passado um tempinho da anestesia, provavelmente esse efeito já passou e a gente vai conseguir te levar caminhando para a sala de parto. Isso é importante também. Edinho, eu acho muito importante isso que tu falar da individualidade da analgesia. A analgesia, mesmo a paciente que fez 2 partos, tu perguntar para ela como é que foi as 2 analgesias, ela vai dizer que foi diferente. Então, realmente, ela é dose dependente do teu momento, depende do momento que tu fez. Então, infelizmente, a gente não consegue dizer a anestesia vai ser feita assim, vai ficar assim. Algumas, tu vai ficar um pouquinho mais anestesiada, realmente, e algumas tu vai ficar com um pouco menos do que tu gostaria. E a gente não pode fazer mais medicação e tu continua com dor. Então, tem que estar preparado para isso. Isso. E coisas importantes, assim, ó. Pode ser feita já desde o início do trabalho de parto. Tem alguns anestesistas até defendendo já isso. Pode. Mas o mínimo que tu precisa é ter aquelas 3 contrações em 10 minutos fortes estabelecidas para que a anestesia não diminua muito esse teu caráter de contração, o teu trabalho de parto não se alongue tanto e a gente não precise tanto intervir externamente colocando ocitocina, por exemplo, como o Gustavo falou. E existem técnicas não medicamentosas de anestesia também. Tu ir para debaixo do chuveiro, tu receber aquela água quente nas costas a partir de um certo dermátomo, de uma faixa das tuas costas, vai começar a te dar uma anestesia não motora, mas uma anestesia sensitiva na região ali onde mais te incomoda das dores, e isso ajuda.
Não é tu ficar com a dor tipo de 0 a 10, 1 ou 2, como tu ficaria quando tu recebe analgesia. Mas ajuda muito a não ter dor também. Então, tem pacientes que não querem se submeter à analgesia por ser invasivo e levar uma picadinha nas costas e gostaria de tentar pelo menos o banho e a água quente. Beleza, pode. Existem óleos, existem massagens que enfermeiras, que às vezes acompanham os partos conosco, elas ficam fazendo nas pacientes. O próprio marido pode ficar ali atrás da paciente fazendo massagem naquele dermato. Isso aí é uma coisa que pode contribuir para aliviar a dor, mas nenhuma delas se compara ao efeito medicamentoso que a analgesia verdadeira que a RAC oferece. Tem risco de bloquear o trabalho de parto? Tem. Tem risco de baixar a pressão da mãe? Tem. É importante que conheça esses riscos, mas cada vez mais a dose de medicação é menor, o número de anestésicos que se faz é uma combinação menor e os anestésicos são cada vez mais seguros. Isso é trilegal de saber para te dar segurança de fazer anestesia ali na hora. Se a minha mulher entrasse em trabalho de parto de novo, eu gostaria muito, e tenho certeza que ela gostaria de receber anestesia também. Então, E outra coisa, Dino, os anestesistas, eu vou puxar para os nossos anestesistas brasileiros, eles têm melhor mão que os anestesistas de fora do Brasil, porque eles têm muito mais contato com a paciente. A anestesia que é feita nos Estados Unidos, que eu acompanhei algumas na Inglaterra e Itália, o anestesista ele faz a anestesia e sai simplesmente. Ele deixa uma bomba de infusão e a paciente, inclusive, que controla o grau de anestesia que ela vai estar usando. Eu, particularmente, já fiz em mim essa anestesia quando eu fiz a cirurgia no joelho. Então, ele coloca um catéter nas tuas costas e deixa uma bomba de infusão e tu escolhe de acordo com o teu grau de dor a anestesia. E isso, claro, às vezes atrapalha. Às vezes não atrapalha, porque o paciente com dor, ele começa a aumentar a dose do remédio. E aumentando tanto a dose de remédio, daqui a pouco tu começa a ficar mais anestesiado do que a gente gostaria. Certo? Então, os anestesistas do Brasil e América do Sul, eles têm muito mais vivências dessa de fazer, ficar do lado da paciente, ver o que a paciente está reclamando, repetir, porque fora daqui eles não ficam do lado. Gustavo, entrou um monte de pergunta, vamos tentar ser direto agora. Vai. Fisiopélvica. Então, quase uma hora. Que quer fazer fisiopélvica. É quase uma hora, nós vamos ter que fazer o parto, parte 2 depois. Eu sou fã de fisiopélvica. Isso, aí perguntaram que quem quer fazer fisiopélvica, quando começar? Quando começar? Isso. Aquele diz aquele é o nosso fisioterapeuta lá do NASCE, em torno de 26, 30 semanas, mas isso eu acho que pode ter um primeiro contato lá com 24, 28 semanas, mas é a partir do terceiro trimestre, a partir de 28, 30 semanas. Isso, mas se começar depois das 32, 34, provavelmente vai ter feito, e quando a fisioterapia se intensifica com encontros semanais com a fisioterapeuta, é justamente depois das 32 semanas. Uma pessoa perguntou o que vocês acham de altas doses de vitamina D para gestante. Eu acho que talvez essa aqui a gente não vai, acho que a gente não vai responder essa daqui, porque talvez possa ter sido uma conduta médica que o médico dessa paciente possa ter receitado, aí a gente prefere não falar. Mas eu acho que nem eu nem o Gustavo usamos vitamina, né? Não, eu acho que nenhum de nós dois usa vitamina na gravidez. Mas é uma coisa que talvez a gente não comente aqui, essa pergunta, até porque a live é de parto, não de gestação. Talvez numa dessas a gente faça foi uma boa pergunta para a gente fazer de vitaminas e nutrientes na gravidez. Perguntaram aqui, Gustavo, se epilepsia é contraindicação a parto normal. Não. Lembra assim, ó, tu pode chegar convulsionando no hospital e tu pode estar com 10 centímetros de dilatação e o teu neném nascendo. E simplesmente, mesmo que tu esteja com a epilepsia, eu não consiga te dizer faz força para nascer, eu consigo colocar um fórceps, por exemplo, tirar o teu neném dali de baixo. Então não é uma contraindicação a parto. Se a ocitocina aumentadora, acho que a gente já respondeu. Perguntaram, quem fez uma cesárea, quanto tempo precisa esperar para engravidar novamente? Quer responder, Gustavo? Eu digo normalmente pelo menos um ano. Um ano, pelo menos, para engravidar. Essa resposta, tá, Grazi, que tu perguntou... Mas não é assim. Tem pacientes que engravidam assim, ó, amamentando, às vezes com 2, 3 meses de puerpério, e acabaram, o Highlander foi lá e engravidou, né? Eu tenho 1 ano e meio de diferença da minha irmã, e a minha mãe teve 2 cesáreas. Eu nasci com 4 quilos, 42 semanas, e com 7 meses, a minha mãe engravidou. Então, para tu ver como é fraca essa recomendação que a gente dá... Sim, nem dá para dizer que é recomendação, né? Não é nem recomendação, é opinião. Minha filha, eu e a minha mulher queríamos ter os filhos, os dois um atrás do outro. Então, quando a minha filha tinha 7 meses de idade, eu e a Carol engravidamos de novo. Então, a gente não respeitou essa questão de ano.
Mas existem estudos científicos que são fracos, mas que dizem que pelo menos 1 ano de intervalo entre gestações reduz um pouquinho o risco de prematuridade. Então, talvez seja essa recomendação que a gente usa de 1 ano, de falar de 1 ano de intervalo entre gestações, mais baseado nisso. Mas a recomendação é super fraca. Mandar um abraço para o velho, meu pai aí, que entrou na live, eu vi que ele botou aqui, ó, Edson Cunha velho. Perguntaram aqui, ó, analgesia... Até o Leisman aqui. O Leisman. Botaram aqui, ó, analgesia diminui as contrações? Interrogaram. Em que momento usar? Só lembrando, Carol, a gente já falou um pouquinho, talvez nem precise usar, depende da tolerância da paciente à dor, tá? Mas geralmente é quando tu estás em trabalho de parto ativo. Trabalho de parto ativo é quando tu tá com essas 3 contrações em 10 minutos e geralmente o teu colo vai ter mais de 3, 4 centímetros nesse momento. Perguntar qual que é a melhor posição, Gustavo, se recomenda a banheira. A minha opinião, a melhor posição é a litotomia, que é a deitada, da posição de exame ginecológico, porque é a posição que eu posso fazer episiotomia. Qualquer outra posição, na banheira, daí a gente está assumindo que vai ser um parto praticamente sem episiotomia, né? Então, como eu sou a favor de eu poder decidir na hora fazer episiotomia ou não, a minha opinião é litotomia, mas a literatura diz que é a posição que a paciente se sente mais confortável. Isso aí, eu só gosto de chamar a atenção um pouquinho também, que, por exemplo, banqueta de parto, para o paciente ter o parto de cócoras, muita gente tem tido parto de cócoras hoje em dia, não estou falando mal do parto de cócoras, mas é importante saber que pode aumentar um pouquinho a chance de ter lacerações, tá? Lacerações perineais. Então, isso é importante para o paciente decidir também, olha, quero parto de cócoras, mas eu não quero ter laceração. Talvez, então, fica na posição de litotomia, que é o que o Gustavo falou, que é na posição ginecológica, e verticaliza um pouquinho mais a mesa. Vai te dar aquela sensação de tu estar de cócoras, diminuindo esse risco de laceração. E na banqueta, isso que o Gustavo falou, a gente não consegue abrir epísio. Na banqueta, a gente tem menos posicionamento, menos possibilidade no obstetra de segurar o períneo para ele não lacerar tanto, de manipular o pescocinho do nenê para a gente destravar quando os ombrinhos trancaram. Então, essa posição de banqueta, às vezes, prejudica um pouquinho nesse sentido, mas não estou... É uma posição possível. Uma opinião que nós não gostamos, mas a literatura... É uma opinião própria. A literatura livre. Exatamente. Só responder para a Maria Elisa. Oi, Maria Elisa, aqui, ó, que ela disse que teve cefaleia pós-RAC da primeira filha dela. Hoje em dia, a tua filha mais velha, eu acho que tem uns 8 já, porque não fui eu. Eu fiz os outros 2. 8, 10 anos atrás, as agulhas para fazer a RAC, elas eram um pouquinho mais calibrosas e a pontinha da agulha não era como a gente chama hoje em dia de ponta de lápis, eram as Quink. Então, a Quink, ela entra raspando mais o tecido e faz mais o pertuito para tu ter a cefaleia pós-RAC. A ponta de lápis com um calibre bem fininho, que é a 27 que utiliza, rarissimamente vai se ter a cefaleia pós-RAC. E hoje em dia os anestesistas manipulam muito bem o uso de aminofilina, corticoide, coisas para evitar a cefaleia pós-RAC em pacientes com maior risco, que elas foram funcionadas várias vezes, por exemplo. Então, é muito difícil vivenciar hoje em dia a cefaleia pós-RAC. Gustavo, são 20 e 28. A gente vai ter 2 minutos para acabar a live. Eu acho que a gente não vai conseguir mais responder coisas, porque daqui a pouco o Instagram começa a dar sinal que a gente está terminando. Tu quer dar 30 segundos de despedida? 30 segundos. Eu dou também. A única coisa que eu queria dizer para vocês, gestantes do meu coração, é que escolham uma equipe que vocês confiem. E isso precisa de referenciamento médico, claro. É alguma amiga de vocês, eu tive parto com tal pessoa. E tenha empatia e confiança no médico de vocês, porque quem vai estar conduzindo, a maioria das vezes que eu vejo que a paciente não ficou satisfeita com o parto é porque ela, na verdade, ela não estava totalmente em sintonia com a equipe que estava cuidando dela, na verdade. Uma vez que vocês têm essa sintonia, vocês se sentem acolhida e cuidada, independente de ser um parto normal, com epísio, sem epísio, sendo cesárea, não sendo cesárea, vocês vão ter um parto maravilhoso, que é o que eu desejo para todas vocês, certo? E graças a Deus, em 2020, parto é muito mais seguro do que em 1900. E vocês vão ter um parto, seja ele normal ou cesáreo, muito seguro e sem problema nenhum, tá? Beijão para vocês. Eu quero terminar com 2 coisas. A primeira é dizendo que eu li aqui, ó, que alguém botou aqui o meu parto com o Dr. Gustavo. Aí botaram cantor. Assim, ó, o cantor, Dr. Gustavo. Eu quero dizer para ele que ele realmente, o Gustavo é um excelente cantor. Esse dia eu levei o violão lá na casa dele e ele se soltou e cantou.
E eu quero dizer para a mulher dele e para as filhas dele não reclamarem que ele canta muito bem. A Mas Martina assim, ó, reclama. mas assim, ó, o que o Gustavo falou de violência obstétrica, eu quero falar um pouquinho da humanização também. A humanização não é sinal de nascer no meio do mato, de nascer em casa,